bem, meus irmãos, vamos abrir então a palavra de Deus, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, para darmos continuidade então às exposições nesta epístola. Nós havíamos parado no capítulo 2, versículo de número 5. Hoje daremos início à segunda parte do capítulo 2, que se estende do versículo 6 até o versículo de número 16. Porém, eu acabei por dividir essa segunda parte em duas. Nós trabalharemos na exposição da primeira parte agora à noite e continuaremos com a exposição da segunda parte no próximo dia do Senhor, no próximo domingo. Então, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 6 até o 16, mas nos deteremos nesta noite na exposição que vai até o versículo de número 9. Então, leremos do 6 ao 16, mas faremos a exposição do 6 até o versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, Senhor, ao Teu povo nesta noite, e agora será proclamada, Senhor. Toma Teu servo em Tuas mãos, para falar a Tua verdade ao Teu povo. Nos livra do mal, Senhor. Repreende as setas do diabo, com o intuito de nos desviar, Senhor, de ouvir a Tua voz, de sermos transformados pela Tua verdade e de acolhermos a Tua revelação em nosso coração. Toma-nos, Senhor, somos Teus, e Tu és o nosso Deus. Fala conosco. Em nome de Cristo te suplicamos. Amém. Amém. Bem, meus queridos irmãos, depois de haver exposto a raiz dos males e dos problemas que vinham surgindo na igreja de Corinto e cujos tais estavam diametralmente ligados à questão da sabedoria do mundo, o apóstolo Paulo passa então a explicar o seu último argumento, que nós vimos na última exposição, e onde nele nosso autor estabelecia um contraste entre a sua pregação e os discursos retóricos de seu tempo, tão valorizados pelos coríntios. Sua pregação, dizia ele,
carregava o maravilhoso senso da glória de Deus e havia sido proclamada a eles sem qualquer um tipo de interesse escuso e sem o uso de nenhuma técnica persuasiva, mas em demonstração do Espírito, no poder, para que a fé daqueles irmãos não fosse ancorada em qualquer tipo de sabedoria humana ou em qualquer técnica de persuasão, ou em qualquer tipo de discurso emotivo, mas que fosse ancorada na rocha, que fosse ancorada no poder de Deus. No entanto, ao falar sobre isso e ao desacreditar na sabedoria humana, ele não queria dizer com isso que a sua pregação era desprovida de sabedoria. Pelo contrário, é exatamente sobre isso que ele então passa a tratar aqui. A palavra que ele trouxe inicialmente quando esteve em Corinto era uma palavra pura, era uma palavra legítima, era uma palavra superior, com sabedoria superior. Então, percebam que a partir de agora, então, ele passa a argumentar, a fazê-los entender essa sabedoria, e não apenas entender do que se tratava essa sabedoria, mas também de fazê-los reconhecer a verdadeira sabedoria. E eu peço a você que me acompanhe então na releitura dos versículos 6 e 7, onde Paulo então vai dizer: expomos, entretanto, sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Veja, a mensagem da cruz, o que Paulo pretende dizer aqui inicialmente, é que aquela mensagem da cruz, que ele havia falado anteriormente nos versículos, alguns versículos atrás, não era um absurdo. O evangelho que foi proclamado por ele não era uma tolice irracional. Pelo contrário, as palavras da cruz, o evangelho, tratava-se da mais pura, da mais genuína, da mais verdadeira sabedoria. Essa sabedoria, diz Paulo, veja, havia sido exposta àqueles que ele qualifica aqui como experimentados ou amadurecidos. E ele faz isso, irmãos, por meio da palavra teleios, que geralmente significa perfeito, que geralmente significa completo. Na Septuaginta, esse termo é utilizado como o correspondente à palavra hebraica tamim, e que geralmente carrega em si um significado de integridade e retidão. Observem que essa palavra no texto massorético, por exemplo, é utilizada quando se refere à pessoa de Noé, em Gênesis 6:9, quando o texto diz que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. No entanto, o termo aqui, no caso teleios, também pode ser tomado como significando uma conversão, como trazendo uma ideia de iniciação, se nós assim considerarmos o contexto imediato dessa passagem. Veja, no primeiro século, as religiões de mistério geralmente utilizavam essa qualificação para se referir àqueles indivíduos que haviam recebido os seus segredos e que, portanto, haviam sido iniciados. Nós não queremos dizer que Paulo se apropriou de um termo pagão ou de um termo de uma falsa religião, de uma religião demoníaca, como as religiões de mistério do primeiro século, para fazer uso aqui, nessa passagem. Não é isso, mas que, pelo contexto imediato e maior, ele utiliza o termo para se referir a um cristão, a um novo convertido, ou até mesmo a um cristão maduro, a um crente, irmãos.
a qualquer um que ouviu a mensagem da cruz e creu que o Senhor Jesus é o Senhor. Ora, não faria o menor sentido atribuir o significado, portanto, original dessa palavra, ou desse termo, como completo, como perfeito, como maduro, engessando-a morfologicamente ou semanticamente, porque isso nos levaria a pensar que Paulo estaria se referindo a esses experimentados como sendo um tipo de cristão superior, como sendo uma casta diferente, mais evoluída, crentes melhores, crentes maiores, como se isso fosse possível de se harmonizar com o que Paulo ainda há pouco havia dito. Se você voltar um pouco aí para o capítulo 1 e versículo 26, 27, você perceberá que entender essa sabedoria aos experimentados, esses experimentados, jamais poderia se tratar de uma casta de cristãos diferenciados, de cristãos superiores, quer seja com maior conhecimento, quer seja detentores de uma maior capacidade cognitiva, muito pelo contrário. Veja, ele diz nos versículos 26 e 27 do capítulo 1, que eles, os coríntios, foram chamados não muitos sábios segundo a carne, nem poderosos, nem os de nobre nascimento, pelo contrário. Veja, ele diz que Deus escolheu dentre eles as coisas loucas do mundo, exatamente para o quê? Envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então, como agora ele poderia estar dizendo que a sabedoria de Deus havia sido expressa ou havia sido exposta a uma casta de crentes superiores, se esses que Deus chama são exatamente para confundir esses sábios, são exatamente esses para confundir esses inquiridores do presente século? Então, meus irmãos, percebam que a quem então Deus revelaria essa sua sabedoria? É a grande questão aqui. Davi, no Salmo 19, versículo 7, ao falar da dádiva da lei de Deus, ele diz que o Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Da mesma forma, nós podemos lembrar das palavras de Jesus em Mateus, capítulo de número 11, versículo 25. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus 11, versículo 25. Nós lembramos das palavras de Jesus que, quando ao falar do Evangelho que estava sendo revelado, porém repudiado pelos escribas e fariseus, os sábios do seu tempo, ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste aos sábios e instruídos estas coisas, e as revelastes aos pequeninos. E o que é crucial, irmãos, é que Paulo não pode estar se contradizendo. Quando nós abrimos a sua epístola aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 26 e 27, o próprio Paulo declara que o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. E ele continua no versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando nós retornamos ao texto de Coríntios 2, e versículo de número 6, nós percebemos que esses experimentados aqui são exatamente todos aqueles que ouviram os mistérios da sabedoria de Deus, que falava acerca do seu unigênito, que falava acerca de Jesus Cristo, na mensagem da cruz, na proclamação do Evangelho. Logo, não há, irmãos, mais evoluídos ou menos evoluídos, não há mais sábios ou menos sábios, todos participam do mesmo conhecimento, todos recebem a mesma revelação. Logo, veja que quando os textos falam da revelação aos pequeninos,
quando fala da revelação aos simples, quando fala da revelação a esses experimentados, veja, não se trata das pessoas em si por essas coisas, de modo que não se trata do fato de serem simples, os simplórios, ou os pequeninos em estatura ou status social, muito menos por fazer parte de uma casta, de uma tribo ou de uma nação em específico, mas exatamente porque se tornaram assim ao rejeitar a si mesmos para abraçar as verdades de Deus, rejeitaram a sua própria justiça para abraçar a justiça de Cristo, rejeitaram a sua própria sabedoria para receber a sabedoria de Deus, rejeitaram o seu próprio poder e os seus próprios domínios para se entregarem completamente ao domínio de Jesus Cristo e a glória pessoal pela glória de Deus. Então são estes, irmãos, são estes os experimentados aqui. Todos aqueles que foram chamados por Deus para que lhes fosse revelada a sabedoria. A grande questão agora é: que sabedoria? A sabedoria, então, que Paulo prossegue dizendo, não a deste século, nem a dos poderosos desta época, porque elas se reduzem a nada. E eis aqui então o contraste pretendido pelo autor, porque Paulo passa aqui, meus irmãos, a estabelecer uma antítese não entre grupos de cristãos, ou entre níveis da mensagem cristã, mas entre aqueles que creem em Cristo, daqueles que não creem em Cristo. Paulo diz que a sabedoria que foi exposta aos experimentados não era deste século, ou seja, não era deste mundo, não era humana, pois tanto a sabedoria quanto os poderes mundanos se reduzem a nada. Ora, o que é efêmero frente àquilo que é eterno? Ou o que é aquilo criado frente àquele que o criou? A sabedoria que foi exposta aos experimentados não havia se originado, irmãos, na criação, não havia se originado no mundo material. A origem dessa sabedoria que foi proclamada aos experimentados tinha origem celeste, tinha origem divina, cujo homem algum jamais perscrutou. É por isso que Paulo diz no versículo 7, falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Veja, sabedoria em mistério, diz Paulo. Mais uma vez aqui, nós nos deparamos com esse termo, mistério. Mistério que aqui dessa vez está atrelado diretamente à sabedoria de Deus. E aí eu volto a lembrá-los, meus irmãos, que sempre que o termo mistério aparece no Novo Testamento, observem isso, geralmente ele é precedido por verbos que carregam um sentido de revelar ou de proclamar. Um mistério, irmãos, é algo que está oculto, é algo que não se tem um entendimento ou conhecimento assertivo sobre. No entanto, nas Escrituras, esse termo sempre está relacionado a uma verdade eterna, ocultada na mente de Deus e revelada a quem Ele deseja no espaço-tempo. Mistério na Bíblia, meus irmãos, não se trata de um fato desconhecido na vida pessoal de alguém, que é então revelado por Deus, por outra pessoa, ou uma língua desconhecida, como muitos popularmente têm crido erroneamente, Tem muitos lugares por aí que a pessoa chega e diz assim, olha, Deus está me revelando algo sobre você, aí fala uma coisa, você não entende nada, diz assim, irmão, eu não entendi, não, é mistério. Não é mistério não, o nome disso é mentira.
Mentira. Que o próprio Cristo diz que não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. A Bíblia, quando fala em mistério, são os mistérios de Deus revelados em sua palavra ao seu povo. Não sejam tolos, irmãos. A vós foi dado sabedoria do alto para discernir tais coisas. Logo, o mistério, essa sabedoria em mistério que Paulo fala aqui, é a sabedoria de Deus, que certamente, irmãos, é misteriosa, principalmente para os que não creem, principalmente para o ímpio. Na verdade, para o ímpio, a sabedoria de Deus é ininteligível, é loucura, é absurda, não faz sentido. Porém, para os crentes, isso que é mistério para o ímpio, e que estava oculto, é revelado, e é revelado através do Evangelho de Jesus Cristo, que conforme nos reitera o apóstolo Paulo, foi pré-ordenado desde a eternidade, para a glória de Deus, não é isso? Não é isso que o texto está dizendo? Para a nossa glória. Como assim, reverendo? Pensei que era para a glória de Deus. Veja, o mistério oculto outrora da sabedoria de Deus nos foi revelado, diz Paulo, pré-ordenado desde a eternidade para a nossa glória. Que mistério é esse? Jesus Cristo, sabedoria de Deus que se tornou nossa sabedoria. Reverendo, você está tirando isso de onde? Só você voltar lá para o capítulo 1. Paulo já falou sobre isso, versículo 30. Jesus Cristo, meus irmãos, é a manifestação suprema da sabedoria de Deus. E este, sendo o que é, nos conduz ao pleno conhecimento da vontade e dos mistérios de Deus, outrora oculto, como diz Paulo ao final do versículo 7, mas pré-ordenados desde a eternidade para a nossa glória. Meus irmãos, sabedoria e salvação em Cristo estão intimamente relacionados. O processo de salvação é um milagre para nós, é um milagre para os crentes, mas para os não crentes é um mistério. É um mistério para quem não tem o Espírito de Deus. Estava outrora oculto, pré-ordenado por Deus antes da criação do mundo, mas agora Deus o revela ao seu povo por meio da pessoa e obra de seu Filho, de seu unigênito. Vejam, em sua primeira carta, o apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, versículo 10 a 12, diz que os profetas investigaram atentamente o tempo e as circunstâncias deste mistério, onde Deus, em sua sabedoria, predestinou esta salvação para a nossa glória, antes da humanidade sequer ter sido criada. Logo, Paulo não poderia ter descrito a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina em termos mais claros e sublimes do que estes, ao contrapor a realidade de salvos e perdidos, de vasos de honra e vasos de desonra, de misericórdia, mas também de justiça. O contraste entre a glória dos que creem e a glória dos senhores terrenos é revelador, meus irmãos, e aterrorizador, porque a glória dos homens perecerá, a glória do ímpio ruirá, chegará ao fim, mas daqueles que creem será jubilosa, será transcendente. Enquanto uma cresce, a outra diminui. Enquanto uma se apaga e desvanece, a outra brilha e reluz com fulgor refulgente.
de modo que já é perceptível na atualidade refletir essa glória das virtudes de Deus na vida de cada um daqueles que creem, quando carregam a cruz de Cristo, quando tomam a cruz para si, se esvaziando de si mesmos, abrindo mão de seus egos, abrindo mão dos seus desejos, abrindo mão dos seus princípios, abrindo mão dos seus sonhos, abrindo mão de suas preferências, para fazer a vontade daquele que o chamou, porque o enxergou, porque o ouviu, e agora não consegue mais pensar em outra coisa, não consegue mais viver motivado por outra razão, a não ser pela razão do autor e consumador da vida, que demonstrou tanto amor, que demonstrou tanta dignidade, que demonstrou tanta misericórdia, e que demonstrou tamanha virtude e tamanha grandeza ao lembrar de pecadores como nós. Por nós, irmãos. E é por isso que, quando contrastada essas realidades, nós vemos a enorme discrepância entre uma coisa e outra. Uma se desfaz, a outra caminha para resplandecer como pedra preciosa numa coroa reluzente, eterna, no novo céu e na nova terra. Diante dessa realidade, meus irmãos, é que a orgulhosa superioridade do ser humano, por meio da qual ele visa controlar até Deus, e seu plano de criação se desfaz por completo. Pois, como diz Paulo quando escreve aos Romanos, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Vejam, a sabedoria de Deus não apenas está por trás do sublime alvo fixado para a criação e o ser humano, mas ela vale, sobretudo, para o caminho espantoso e inesperado que Deus percorre para alcançar esse alvo, apesar da queda, do pecado e da perdição do ser humano, e apesar de todo o poder e astúcia de Satanás. Dessa maneira fica claro que a sabedoria de Deus não é uma sabedoria que nos leva além da loucura da mensagem da cruz. Não, muito pelo contrário. Justamente a cruz, meus irmãos, essa está no centro do plano universal do Deus. E é para ela que convergem todos os caminhos de Deus. Desde o primeiro evangelho, proclamado em Gênesis 3,15, passando por toda a história da redenção, o chamado de Abraão, a eleição de Israel, os profetas, até a chegada do Filho do Homem ao mundo, Jesus. E a partir da cruz acontecem então, meus irmãos, todos os atos salvadores de Deus no mundo, até que Ele venha e renove toda a sua criação. E na consumação, o júbilo de adoração é dirigido então ao Cordeiro que foi morto. Como é que está em Apocalipse, vocês lembram? O Cordeiro como lâmpada da eterna cidade de Deus. Um mistério da sabedoria inescrutável de Deus, digna de adoração, e que reside, irmãos, na entrega do Santo Filho de Deus, em seu obediente sacrifício integral, que se tornou redenção dos perdidos, dos inimigos de Deus.
E isso certamente nenhum dos poderosos deste tempo jamais conheceu. Por isso Paulo afirma nos versículos 8 e 9, veja: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que é a sabedoria de Deus? O Evangelho, que revela quem? O Filho de Deus, a verdadeira sabedoria. E essa revelação não atingiu a todos. Os sábios deste século, deste mundo, não conseguiram enxergar. Fica então a pergunta para nós: por quê? Ora, por causa do seu egoísmo, por causa dos seus pecados. Ele é incapaz de captar o amor sacrificial de Deus. Olhem quantas críticas não há na sociedade odierna por conta do modelo expiatório que foi tomado por Deus. Grandes eruditos têm acusado Deus Pai de um Deus sanguinário por derramar o sangue do próprio Filho. E o que demonstra isso, irmãos, se não exatamente a ignorância e a loucura de não enxergar a verdade tão importante e fundamental para todo o universo. O homem natural, ele não conhece, não consegue compreender essa loucura e essa fraqueza de Deus na cruz, irmãos. Na verdade, acharam de maneira presunçosa que, ao crucificarem Jesus de Nazaré, poderiam manter sob controle as coisas, os parâmetros dos tempos. Porém, assim como os líderes de Israel, com suas medidas contra Jesus, inadvertida e despropositadamente, são usados para levar a cabo o plano final de Deus. Da mesma forma, são também as potestades supraterrenas hostis a Deus, são tomadas todas a cumprir exatamente os santos desígnios do Senhor. Na crucificação de Jesus, fazem exatamente aquilo que não queriam fazer, causando assim a sua própria ruína. E é por isso então que Paulo constata: se tivessem conhecido, e aí vem a pergunta, conhecido o quê? A sabedoria de Deus, certamente não teriam crucificado o Senhor da glória, certamente, mas por não conhecerem, por estarem cegos e voltados para si mesmos, antes querendo satisfação plena de si mesmos por si mesmos, e glórias para si próprios, não enxergaram. Por isso então ele diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mais uma vez, veja, Paulo vai se valer da autoridade do Antigo Testamento a fim de confirmar o que está sendo dito por ele aqui. A expressão que ele utiliza, está escrito, deixa isso bastante claro. Mas neste caso, meus irmãos, porém a citação, ela não é literal,
ela é apenas semelhante ao que escreveu Isaías no capítulo 64, versículo 4 do texto massorético. Como nós podemos ver, abra sua Bíblia em Isaías 64, versículo de número 4. Isaías 64, versículo de número 4. O texto de Isaías diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Observem que, apesar da ordem inversa dos olhos e ouvidos, citados por Paulo em relação ao texto de Isaías, a ligação entre os dois textos é bastante clara, irmãos. As discrepâncias que existem, portanto, entre a citação e o texto em si, ocorrem muito mais devido à liberdade que os apóstolos tinham de citar as Escrituras do Antigo Testamento, que, diferentemente de nós, hoje, nós temos uma Bíblia que nós carregamos para qualquer lugar que a gente vá. Nós, muitas vezes, temos no nosso escritório, ao nosso dispor, várias versões da Escritura, para ali nos debruçarmos e observarmos o que o texto diz e utilizarmos como citação literal, exata do que está escrito. Muitos dos nossos autores não tinham isso à sua disposição. Então, muitas vezes se citava aquilo que havia guardado na sua mente. Na sua mente. E muito provavelmente se trata disso aqui, no tocante a essas discrepâncias. Eu não vou entrar nos méritos do que alguns estudiosos levantam, de que, na verdade, Paulo estaria fazendo uma junção de vários outros textos, tá? Não cabe nós discutirmos isso aqui, irmãos. A grande verdade é que, apesar de não ser uma citação literal, as duas têm o mesmo sentido. As duas caminham na mesma direção. Tanto Paulo quanto Isaías estão falando da mesma coisa. E que coisa é essa? A incapacidade do ser humano natural em compreender a revelação divina, por conta de seu estado decaído. A menos que Deus se revele e o ilumine por uma ação do seu próprio Espírito, ao homem é vedado conhecer esse mistério. É vedado. Vedado, irmãos. A glória que Deus tem preparado, portanto, para os crentes, transcende a tudo que nós mesmos vimos e ouvimos, ou que brotou como pensamento e esperança em nossos corações. E é aqui que nós percebemos essa dádiva tão preciosa, maior que todas as possibilidades que possam ser criadas na mente humana, e que Deus dá excepcionalmente, graciosamente, àqueles que o amam. Os orgulhosos, os sábios deste mundo, que tentam manter o domínio de todos e de tudo intelectualmente, não amam, por isso não conseguem discernir essas coisas, não conseguem obter essa sabedoria, nem muito menos compreendê-la. No entanto, aqueles que amam a Deus são feitos seus herdeiros, herdeiros de sua glória eterna. Logo, quando nós olhamos para esse texto, veja, é disso que Paulo está falando, mas não apenas disso.
não apenas da glória do futuro, o que ele tem em mente aqui. Mas veja, quando ele diz o que nenhum olho viu, ele está se referindo, irmãos, ao Salvador bendito, pregado naquela estaca da ignomínia. O que nenhum olho viu é que naquela cruz não era apenas o Jesus, o Nazareno, que estava pregado nela. Era o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, o Senhor de todo o universo, o próprio Deus. Quando ele diz o que nenhum ouvido ouviu, a referência é a proclamação dos arautos do rei, que sofreu pessoalmente o castigo dos rebeldes. O que não coube no coração de uma pessoa é uma referência ao que um coração humano jamais podia imaginar. O amor de Deus, que entregou o seu único filho, em razão de seu amor eterno, por um mundo de pecado e incredulidade. É interessante, pare para pensar nisso. Quando nós lemos a história de Abraão ser contada, e da alegria que ele e Sara têm quando recebem Isaque, no dia em que o Senhor pede para que Abraão sacrifique o menino, todos nós somos tomados de grande comoção, principalmente quando nos colocamos no lugar de Abraão. Velho, depois de ter mandado seu primeiro filho embora, agora com seu único filho, razão de seu amor e de sua esposa, fruto do amor com sua esposa, e testemunho da aliança com o seu Deus e do poder do seu Deus, agora ter que ser morto por suas próprias mãos. Mas ser morto porque o mesmo Deus que gerou num ventre infrutífero aquela criança, abrindo a madre daquela mãe para que a semente de seu marido penetrasse e a fecundasse, é quem está tomando agora, é quem está pedindo, é o Deus justo, é o Deus bom, é o Deus santo, é o Deus todo-poderoso. Nós todos nos comovemos, irmãos, com essa história. Nós sofremos, e talvez se eu utilizasse de uma retórica e palavras emotivas, levasse muitos com a história de Abraão às lágrimas. Mas nós nunca acreditamos a realidade desse tipo de Cristo, a figura do verdadeiro Cristo de Deus, que não foi entregue, irmãos, veja bem, por amor ao Deus vivo, santo, justo e verdadeiro, mas que o Deus santo, justo, vivo e verdadeiro entregou para salvar pecadores, inimigos seus, raça de pessoas indignas, rebeldes, perversos,
cuja malignidade transcende toda a compreensão, cujos pés caminham para derramar sangue. Foi isso que não coube no coração de uma pessoa. É isso que não cabe no coração do homem natural. Imaginar o amor de Deus ao entregar o seu único filho, razão de seu amor eterno, por um mundo de pecado e incredulidade. Diz Paulo, tudo isso Deus preparou para aqueles que o amam. Será que dá para você perceber agora a realidade desse mistério sendo desvelada aos nossos olhos? Que é justamente essas pessoas que o amam, por quem Ele entregou o seu unigênito, as quais foram criadas justamente para que, por meio da cruz, de sua fraqueza e de sua loucura, fosse então exaltado. Naturalmente, irmãos, para que surgissem essas pessoas que amam a Deus e compreendessem sua sabedoria na cruz, havia uma outra necessidade. Havia uma outra ação e uma outra graça da parte de Deus que Paulo passa a abordar nos versículos seguintes e que nós trataremos nas exposições do próximo domingo. Mas eu quero aplicar algumas verdades do texto que nós acabamos de expor aqui aos nossos corações nesta noite. Em primeiro lugar, meus irmãos, fica claro aqui que a mensagem do Evangelho, da cruz de Cristo, traz para nós, irmãos, confrontação. Ela nos confronta desde o início, porque na maioria das vezes nós não estamos dispostos a ouvi-la. Não é do nosso interesse saber destas coisas. Quantas vezes não estamos mais preocupados em saber os resultados da rodada do campeonato? Se passamos ou não no vestibular? Se o dinheiro caiu na minha conta ou não? Se vai dar certo eu trocar de carro, sim ou não? Se a garota que eu estou paquerando vai me aceitar? Se o rapaz que eu estou interessado vai querer casar comigo? Se a viagem no final de semana vai dar certo? Se as férias, sei lá, em Acapulco vai ser possível? Nós nos preocupamos com todas essas coisas, nos interessamos por essas coisas, corremos atrás dessas coisas, buscamos realizar essas coisas, mas são poucos os que se preocupam com o que será pregado no próximo domingo. Que eu posso conhecer mais sobre o Senhor? Será que o que eu conheço já é suficiente? O que é o amor? Como eu conheço o amor? Como eu provo do amor? O que é ser um eleito? Você sabe? O que significa a eleição para você
diante de tudo isso que Paulo descortinou aos nossos olhos nessa noite. Você sabe o que significa de fato ser predestinado? Será que você absorveu essa sabedoria? Sabedoria que rejeita a si mesmo. Que quando eu adquiro esse conhecimento, eu não consigo mais olhar para mim mesmo, porque eu sinto vergonha de quem eu sou. Eu não consigo fazer o que eu fazia antes, porque eu me arrependo do que eu fiz. E que o que eu mais desejo hoje é ser transformado e ser semelhante àquele que me fez enxergar todas essas coisas. E por isso eu caminho em sua direção. E por isso eu ando ao seu lado, agarrado em suas mãos, suplicando que não me solte. É por isso que eu olho para pessoas como Maria e vejo-a sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele tem a dizer, mesmo que todos estejam a criticando. Eu a vejo derramar tudo o que tinha de mais precioso sobre o seu Senhor, exatamente porque ela tem a plena convicção, porque ela recebeu essa sabedoria do que significa aquele momento, do que significam aquelas palavras, do que de fato é esse amor com que Ele nos amou. Isso, irmãos, nem as pessoas mais sábias de nosso tempo podem descobrir ou compreender. Não adianta. Você não vai achar isso nos livros. Você não vai achar um tutorial na internet. Não adianta colocar no Google. O Google não vai te dar um tutorial de como reconhecer isso. Por que isso? Isso é capaz de ser conhecido mediante a graça e a misericórdia do Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, não nos desfaçamos daquilo que Deus tem nos ensinado e tem nos dito. Saibamos aproveitar cada minuto de nossa existência aqui, na presença de nosso Deus. Valorizemos essa palavra, em detrimento de todas as outras coisas. Valorizemos esse amor, acima do amor de qualquer outra coisa. Creiamos em Cristo e nele permaneçamos para sermos achados nele no último dia. Vamos orar, meus irmãos? Ó Senhor Deus, obrigado por Tua palavra nessa noite, Senhor. Obrigado aos nossos corações por nos revelar e nos ensinar acerca da verdadeira sabedoria, Senhor. Não apenas para compreendermos o que é a Tua sabedoria, mas para reconhecermos, Senhor, a ela quando estivermos diante de Ti. Pai bendito, que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações, no nosso dia a dia, e que tudo seja para o louvor da Tua glória. Em nome de Cristo, Te oramos e Te agradecemos. Amém.